Olá pessoal, boa noite. Então hoje a gente está começando aí a falar, né, sobre a segunda unidade do nosso plano de curso. Eu vou depois mandar para vocês também pelo grupo de WhatsApp o plano de curso, porque eu entreguei alguns lá na sala de aula, vocês tiraram a cópia e tudo, mas agora que tem o grupo a gente pode disponibilizar também no grupo para que vocês possam acompanhar melhor, tá? Na unidade 1, que a gente terminou com aquele texto de 500 anos de educação no Brasil, nós falamos a respeito da constituição histórica, das perspectivas históricas da nossa profissão docente, como ela historicamente, no mundo ocidental pelo menos, foi se constituindo. Nessa unidade número 2, que nós vamos começar agora, temos que ver algumas questões relacionadas a nossa profissão e o trabalho. Eu vou selecionar alguns textos, uns 3 textos, que possam nos ajudar sobre isso. Ao que parece, nós vamos fazer assim grandes saltos, né? Mas não serão tão grandes assim, se a gente observar qual é o nosso objetivo. O nosso objetivo é entender, já entendemos, como se constituiu no mundo, historicamente, né? Fazendo assim passos largos na história, e depois contextualizando um pouco mais no nosso Brasil como se constituiu a profissão docente. Porém, agora, uma vez entendido isso, nós vamos ver como é que essa profissão, pelo menos nos últimos tempos, ela foi sendo tratada, tá bom? Bem, para tanto, o primeiro texto que eu vou usar com vocês nessa unidade temática, eu vou usar 3, talvez 4 textos, mas eu acho que 3, 4 é muito, né? É esse aqui, a reestruturação do trabalho docente, 2 pontos, né? Precarização e flexibilização, tá bom? De uma autora chamada Dalila Andrade Oliveira, que é uma das maiores estudiosas da educação que nós temos no nosso país ultimamente. Até pelo título, a gente já consegue tirar algumas informações de objetivos da autora. Ela quer falar que o trabalho docente passou por várias reestruturações, e o que está ditando essas reestruturações, o que está ditando essas mudanças, essas modificações na forma com que um professor trabalha, são 2 fatores. O fator da precarização do trabalho e o fator da flexibilização do trabalho do docente. Então, nós vamos ter que entender ao longo do texto, no final vamos recuperar um pouco isso, o que é essa precarização do trabalho docente e essa flexibilização. Eu estou fazendo uma captura da tela do meu computador porque eu acho que fica mais fácil eu mostrar para vocês onde foi que eu grifei e vocês também grifarem no texto de vocês. É claro que vocês têm que ler o texto inteiro, tá bom? Ele é um texto muito tranquilo de ser lido, mas não adianta ler somente o que eu selecionei. Eu selecionei porque eu não posso falar tudo, tenho que falar somente o essencial, mas é bom que vocês depois leiam um pouco, né? Então, a primeira informação, já nas páginas introdutórias que eu grifei, é essa daqui. São necessários esforços que vão além da interpretação do texto das reformas, abarcando o contexto em que se desenvolvem. Na atualidade, novas questões são trazidas ao debate, e as discussões sobre os processos de flexibilização e precarização das relações de emprego e trabalho chegam também ao campo da gestão escolar. Muito bem. O que é que ela disse aqui? Professor, não deu de entender. Não deu porque eu peguei assim muito descontextualizado, mas deixa eu contextualizar para vocês. Quando vocês ligam a televisão, quando vocês leem alguma notícia no Twitter, né, no G1, seja lá onde for, vocês percebem, se a notícia for sobre mercado de trabalho, por exemplo, que existe agora, na verdade até há algum tempo, toda uma tendência a fazer com que o trabalho ele não obedeça mais àquela forma clássica do trabalhador que vai, bate o ponto, trabalha 8 horas, recebe no final do mês, tudo certinho, não podendo faltar, etc. e tal, né? Muita coisa mudou. O trabalho, a forma com que nós trabalhamos muda muito. Tem gente que trabalha de casa, tem gente que vai para o trabalho, mas você não faz só uma coisa, você faz 1 milhão de coisas, né? A tua relação com o teu empregador mudou bastante, a tua relação com as empresas mudou bastante também, os teus direitos, esses quase não existem mais.
mas os teus deveres, eles foram aumentando. Então veja que o nosso mundo do trabalho é um mundo assim, você tem pouco tempo para você mesmo, muito tempo para o seu trabalho, e você não faz só um trabalho, você faz várias atividades e ganha sempre por uma atividade que você faz. A ideia básica é essa, haverá ali e aqui alguma modificação quanto a essa ideia básica, mas são casos pontuais. O que acontece é que o mesmo ambiente que a gente criou na casa do nosso patrão, que a gente criou nas empresas, que a gente criou nos bancos, etc., foi criado também dentro das escolas. Os professores, mas não só eles, todo o corpo que trabalha dentro de uma escola, eles também estão sendo envolvidos nessas tendências de trabalho. O professor não dá apenas aula, ele tem muita coisa que ele tem que fazer. Isso é o que nós vamos entender por flexibilização e também por precarização, tá? Ao longo do texto a gente vai voltar a esses termos. Então o primeiro ponto é esse. Existe uma cultura no nosso mundo, cultura de trabalho, e essa cultura de trabalho, que os sociólogos não veem com bons olhos, ninguém vê, na verdade, somente os empregadores, né? Essa cultura de trabalho, ela não está só nas empresas. Ela saiu das empresas e foi parar também nas escolas. Todas as escolas, públicas ou privadas, elas trabalham um pouco com isso. Primeira informação é essa. Então, se a gente baixar a página, na página seguinte, vocês estão vendo aí, olha, na transição dos referenciais do nacional desenvolvimento para o globalismo, a educação passa por transformações profundas nos seus objetivos, nas suas funções e na sua organização, na tentativa de adequar-se às demandas a ela apresentadas. Diante da constatação de que a educação escolar não consegue responder plenamente às necessidades de uma melhor distribuição de renda e, por extensão, saldar a dívida social acumulada em décadas passadas, a crença nessa mesma educação como elevador social é arrefecida. Veja, na verdade, o que a autora fez foi se referir a dois momentos de profundas reformas no Brasil. As reformas dos anos 60, um pouco depois de Juscelino Kubitschek, e, sobretudo, as reformas dos anos 90. Sobretudo essas. Nesses anos 90, a educação brasileira ela passou por mundial, na verdade, passou por muitas reformas. A marca mais eminente dessa reforma dos anos 90 é em 1996, com a edição da lei, né, da LDB, Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O que foi que modificou? Qual era o pano de fundo? Veja que até os anos 60 havia uma perspectiva de que nós tínhamos que mudar isso aqui, ó, essas referências, não, vamos grifar um pouquinho aqui, de nacional, será que é aqui? Não. Bem, é melhor não mexer muito nisso não, né? O que é que havia? Havia uma coisa chamada nacional desenvolvimentismo, o desenvolvimento nacional. Era isso, né, que era isso que era aí mais acentuado pelos governantes. Toda a reforma que se fez foi em vista disso, né, de um desenvolvimento nacional. Só que nos anos 90 houve uma coisa chamada globalismo. O que é esse globalismo? Vou botar um pontinho aqui. O que é esse globalismo? O globalismo, ele é uma tendência mundial de dizer o que acontece num lugar, na verdade, acontece em todos os outros lugares. Né? É mais ou menos nesse sentido que a autora está entendendo. É uma postura mundial. Nessa coisa aqui, fizeram uma constatação. A constatação é de que a educação escolar ela era tão falha que ela não conseguia responder às necessidades, por exemplo, de melhor distribuição de renda, saldar uma dívida social acumulada em décadas, né, dessa desigualdade social. Bem, e chegou-se até então a duvidar de que a educação fosse realmente um elevador social, de que a educação dignificasse os estudantes, as famílias, as pessoas, né? Então é um momento de que a imagem que se tinha de educação não funcionava. Pelo menos não queriam que funcionasse, né? Liam dessa forma. E aí vinham essas reformas dos anos 90, e muitos documentos dos anos 90 vão acentuar algumas coisas. Vejam bem, aqui nessa próxima frase que eu grifei, está escrito assim: as reformas
dos anos 90 tiveram como principal eixo a educação para a equidade social. Então, a ideia deles era trazer equilíbrio social, igualdade social através da educação. Tal mudança de paradigma implica transformações substantivas na organização e na gestão da educação pública. Para ser o imperativo dos sistemas escolares, formar os indivíduos para a empregabilidade, atenção aqui, formar os indivíduos para a empregabilidade. Já que a educação geral é tomada como requisito indispensável ao emprego formal e regulamentado, ao mesmo tempo em que devia desempenhar um papel preponderante na condução de políticas sociais de cunho compensatório que visem a contenção da pobreza. O que aconteceu, gente? Aconteceu que, de alguma maneira, as potências mundiais, as políticas internacionais, as grandes multinacionais, bancos, etc., se deram conta de que há um problema social muito grande que o século XX, bem como o século XXI, não ia solucionar isso por vias políticas. Então resolveram, de certa forma, apostar o seguinte: a educação é o caminho para corrigir essas mazelas sociais. Isso está errado, desde o ponto de partida, porque você está culpando as escolas, ou culpando não tanto, mas responsabilizando as escolas em tirar em cima dos países e das pessoas um peso que as escolas nunca colocaram, que é já exatamente isso daqui, a desigualdade social. E aí, eles começam também a mudar o foco da escola. Qual é o foco da escola? Saviani tem um livro chamado Sobre a Natureza e Especificidade da Educação, em que ele afirma o seguinte, que o foco da escola é transmitir o conhecimento científico ou culturalmente acumulado das sociedades. Esse é o foco da escola. Agora, esses documentos, essas reformas dos anos 90 fazem isso daqui, olha só. Eles formam os indivíduos para a empregabilidade. Não existe a preocupação em transmitir um conhecimento. Existe a preocupação de fazer que a escola, e portanto o professor, sempre termina naquela ponta do professor, seja aquele que vai preparar o indivíduo para a empregabilidade. É essa mentalidade economicista que entra em jogo na hora dessas reformas educacionais. Tanto a gente pode ver, até nos termos do próximo parágrafo. Esse texto aqui ele é de 2004, então ele está ainda bastante próximo de Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente até 2002, início de 2002, 2001, final de 2001. Todas essas reformas, e no governo dele foram muitas, que a gente não vai aqui entrar, vocês podem pesquisar depois, o argumento central dessas reformas de Fernando Henrique poderia ser sintetizado, eu estou bem aqui, gente, na expressão largamente utilizada nos estudos produzidos por organismos internacionais ligados à ONU e de governos latino-americanos, na seguinte expressão: transformação produtiva com equidade. As reformas da educação, a educação como um todo, ela está visando isso. Transformação produtiva, quer dizer, as sociedades devem produzir, é capitalismo mesmo, deve ter uma esfera produtiva muito intensa, mas como? Com equidade. Agora, essa equidade aqui é uma coisa que nunca foi resolvida, nunca foi nem mesmo explicada. O que será que é, essa equidade? O que é que está se entendendo por equidade aqui? De um ponto de vista assim, de partida, pode-se dizer que é a desigualdade social, que todas as classes sociais consigam pelo menos produzir para a sociedade, mas não há assim, informações mais precisas sobre isso. Tá bom? Bem, e aí, na próxima página, eu grifei bastante, nós temos aí algumas informações que, de certa maneira, elas ilustram isso que a gente acabou de falar. É possível identificar nessas reformas no Brasil uma nova regulação de políticas educacionais. Muitos são os fatores que indicam isso. Dentre eles, é possível destacar a centralidade atribuída à administração escolar nos programas da reforma. A centralidade não é mais na relação professor-aluno, mas muito mais a administração escolar, elegendo a escola como núcleo de planejamento e de gestão. Outra, o financiamento per capita, com a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, Fundef,
A regularização e ampliação dos exames nacionais de avaliação, foi quando o Enem começou a ter a força que tem, bem como a avaliação institucional e os mecanismos de gestão escolares em que insistem na participação da comunidade. O que nós temos aqui, gente? Nós temos várias coisas e cada coisa dessa tem a sua importância. Primeiro, já falei sobre a acentuação ou a centralidade da gestão escolar. Depois, o financiamento per capita, né, por cabeça, por pessoa, com a criação do Fundef e de valorização do magistério. Pessoal, o que é que está escrito aqui? Valorização do magistério. E guardem essa expressão, não está escrito valorização do professor, está escrito valorização do magistério. É diferente, vamos explicar lá na frente, né? A regularidade e ampliação de exames de larga escala. Olha, quando a gente vê assim estudos, o PISA, saiu um número que a educação nacional não está bem, numa escala de 0 a 10 o Brasil está em 10º. Bem, tudo isso daí são o quê? São fatores que grandes instituições, bancos, Banco Mundial, Banco Itaú, Banco Bradesco, ONU, elegem para dizer se a educação está boa ou se está ruim em determinado país. Isso não é espelho da verdade. Porque, por exemplo, um banco pode dizer assim, que o país tal, a taxa de aprovação é 75% dos estudantes. O que seria até baixo, o normal é ser mais do que isso. Estou só dando um exemplo, né? A taxa de aprovação, mas os critérios com os quais os alunos são aprovados, a força dos conteúdos que são transmitidos para os alunos, tudo isso acaba sendo assim precarizado. Para quê? Para que haja uma meta a ser batida, né? Então as escolas, as reformas que a gente tem recebido, inclusive a Base Nacional Comum Curricular e a reforma do novo ensino médio também, elas são exatamente para isso, para dar projeção, para dar como podemos dizer, para dar a sensação de que o Estado está batendo as metas da educação. Então nós não temos exatamente a segurança de que está tudo bem. Não é que está tudo bem, não. Nós temos números, só que os números, eles nos dão informações que a gente, muitas vezes, não tem condição de acompanhar mais de perto, né? Se aquilo que o número está dizendo é o nosso desejo realmente, né? Bem, essa regulação, no próximo parágrafo, bem aqui, regulação repercute na composição, estrutura e gestão das redes públicas de ensino, né? E trazem medidas que alteram a configuração das redes nos seus aspectos físicos e organizacionais, que tem se assentado nos conceitos de produtividade, eficácia, excelência e eficiência, importando mais uma vez as teorias da administração, as orientações para o campo pedagógico. Então, e isso é muito estranho, é como se a pedagogia, como se a educação não tivesse uma história, não tivesse assim, uma forma de operar que seja sua. Não, precisa que venha lá das teorias da administração para o campo pedagógico. A teoria da administração ela é muito simples. O que é que basicamente ela fala? Você deve fazer muito com pouco, né? É isso. Olha, eu te dou aí